Irmãos no sacerdócio, Padre Wellington, Padre Chiquinho, nossos vigários paroquiais, estimados irmãos que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa e todos os demais irmãos aqui presentes, nesta última noite deste ano de 2025 e já às portas para iniciarmos o novo ano que está para chegar, um novo ano que está para nascer. Esta celebração de hoje se reveste de uma verdadeira ação de graças. Te Deum laudamos, a Ti, ó Deus, elevamos o nosso louvor. É o que nós iremos cantar no final da nossa celebração, o hino do Te Deum, ou seja, o hino de louvor a Deus, agradecendo por todas as graças que Ele nos concedeu ao longo deste ano. E também já implorando a indulgência plenária, as graças que poderão ser concedidas àqueles que estiverem devidamente preparados para recebê-la. Nesta noite do dia 31 de dezembro, entrelaçam-se duas perspectivas diferentes. Uma vinculada ao fim de um ano civil, a outra, a véspera, a vigília da grande solenidade litúrgica de Maria Santíssima, Mãe de Deus, encerrando então estes 8 dias de Natal, 8 dias em que procuramos celebrar o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro evento, o final de um ano civil, é comum a todos, enquanto o segundo, a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, é próprio dos fiéis. O primeiro é a todos, civilmente falando. O segundo é para aqueles que creem, aqueles que reconhecem o verdadeiro Deus que se fez homem e habitou entre nós, nascido de uma mulher, nascido de Maria. A primeira perspectiva, o primeiro evento final de um ano, nestas últimas horas do ano, é muito comum a gente ver tantos ritos que se fazem, ritos mundanos, ou até profanos, que se caracterizam, de certa forma, que predominantemente se caracterizam pela diversão, né? Vivida muitas vezes como evasão da realidade. Há pessoas que fazem certas coisas no último dia do ano que fogem totalmente da realidade, como se pudesse exorcizar aspectos negativos que viveu neste ano, ou que muitas vezes até provocou para ser vivido neste ano. E o que é pior, há aqueles que acreditam na sorte, nesta sorte improvável, né? Esta sorte que na verdade é exatamente a palavra improvável, ela não dá certeza alguma. Por isso a sorte não gera esperança, pelo contrário, a sorte gera ansiedade, angústia, quando não desespero, não é? Quem, por exemplo, apostou na sorte, na Mega Sena da virada, certamente está lá pensando, o que eu vou fazer se eu ganhar? Se eu ganhar, eu vou fazer isso, e começa a sonhar, e começa a viver um mundo de fantasia, pura ilusão. Quando chega amanhã, está mais pobre do que antes de ter jogado na Mega Sena, não é? Porque gastou, às vezes, um bom valor ali para apostar. Portanto, meus irmãos, a sorte não traz absolutamente nada para ninguém, a não ser ansiedade, confusão e desvario. No entanto, a graça e a bênção de Deus, sim. Esta deve ser a atitude de um cristão. A igreja é chamada a viver estas últimas horas do ano, tornando os seus sentimentos
semelhantes aos sentimentos de Maria. Vejam o que nós ouvimos no Evangelho: Maria conservava o seu olhar fixo no menino. Maria guardava todas essas coisas e meditava no seu coração. Maria é convidada a conservar o seu olhar fixo no menino Jesus, o novo sol que surgiu no horizonte da humanidade. Maria é confortada pela luz do menino, e Maria é aquela que cuida do menino, e por isso encontra no menino alegria, esperança. Por isso, meus irmãos, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo de todos aqueles que sofrem, só podem ser superadas se estiverem como Maria, voltados para Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, é Ele que renova todas as coisas, é Ele que transforma tudo. Vejam que os pastores também, diz o Evangelho, foram às pressas a Belém para encontrar o Salvador, e lá chegaram e viram o menino e sua mãe. Meus irmãos, é essa atitude que deve nos acompanhar no próximo ano. Sim, vamos às pressas ao encontro de Jesus. Ao encontro do Senhor não pode haver indolência. Ao encontro do Senhor é preciso estar sempre de prontidão, às pressas. Deus não espera, a hora não avisa, Deus não avisa ninguém. A hora é preciso estar sempre preparado. Vivemos ao longo de todo o advento essa espiritualidade da espera, da expectativa, do estar sempre pronto. E hoje o Senhor nos convida então a vivermos em busca do novo ano que vai nascer, a buscarmos Cristo como os pastores, às pressas, irmos ao encontro de Cristo como os pastores, às pressas. Ninguém busca Cristo com indolência. O que quer dizer a palavra indolência? Indolência é uma palavra do latim, indolentia, que significa dor, insensibilidade. Portanto, ninguém busca Cristo insensivelmente. É preciso sentir. Se a gente não procurar cultivar em nós os mesmos sentimentos de Cristo, nada muda, nada transforma. Meus irmãos, é muito comum a gente desejar hoje feliz ano novo. As pessoas têm até uma ilusão de que amanhã será uma nova vida, um novo tempo. Na verdade, cronologicamente falando, nada muda, amanhã é só um dia depois do outro. Mas essa sensação do calendário civil de terminar o último dia do último mês deste ano e só ver aquele númerozinho 5 virar 6, isso já parece que muda tudo e não muda nada. Não muda nada, é a mesma coisa. Agora, se você mudar, se você renovar-se, se você de fato deixar de lado a indolência e procurar ir ao encontro daquele que pode de fato transformar a sua vida, não será nem amanhã o ano novo, hoje já será. Antes da meia-noite já haverá uma novidade na sua vida. Hoje, antes da meia-noite, algo já será novo na sua vida. E só Deus pode fazer isso pela graça. E só nós podemos alcançar isso pela graça, pela bênção e pelo esforço de cada um de nós. Se há uma verdadeira conversão, se há uma verdadeira transformação, se nesta noite de hoje nós procurarmos mudar, por mínimo que seja alguma coisa, se a gente deixar de lado um vício, uma atitude, se a gente deixar de lado algo
que muitas vezes nós insistimos em manter, porque parece que aquilo é a nossa segurança, porque a gente jamais admite, né, deixar algo, porque parece que o nosso orgulho não nos permite. Eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Se quiser o outro que mude, o outro que se adapte, não é? Não, se nós de fato não nos propusermos a mudar, amanhã será um ano ainda mais velho do que o de hoje. Amanhã será ainda pior do que hoje. Portanto, meus irmãos, nós devemos pedir, como bem ouvimos na liturgia de hoje, caminhemos para o novo ano com a certeza de que a graça e a bênção de Deus nos acompanha. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor volte para nós o seu rosto, que o Senhor nos dê a paz, mas que nós procuremos também construir a paz, que nós procuremos também viver uma nova vida, e essa nova vida, ela é possível todos os dias, pois Deus fez o início, o fim nós podemos fazê-lo todos os dias podemos fazer um novo fim. Aqui está a graça de Deus, aqui está a ação do Espírito, de poder nascer todos os dias, nascer de novo, renovar, renascer, recomeçar, reconciliar, redimir, portanto fazer de novo, ter de novo esses sentimentos. E por fim, hoje também, o segundo sentimento é aquilo que estamos celebrando já nesta noite, a vigília da grande solenidade de amanhã, da Santíssima Mãe de Deus. São Paulo afirma que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Vejam, Jesus não nasceu através de uma mulher, ele nasceu de uma mulher, faz toda a diferença. Quem nos fala isso é Orígenes, nascido de uma mulher e não através de uma mulher. Se o Filho de Deus tivesse nascido somente através de Maria, na realidade ele não teria assumido a nossa humanidade, né? Ele não teria assumido em tudo a nossa humanidade, se ele apenas tivesse nascido através dela, ela seria apenas um objeto por onde ele viria, né? Portanto, Jesus não teria assumido a nossa humanidade, se ele tivesse apenas nascido através de Maria, mas como ele nasceu de Maria, como ele é nascido de Maria, portanto ele tomou com ele a carne de Maria, a humanidade de Maria. Por isso a sua humanidade foi preservada de todo o pecado, porque aquele que era Deus se fez carne de Maria. Aquele que era Deus nasceu, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, mas quando entrou no tempo, ele se fez homem, nasceu de Maria Santíssima, da Virgem Maria. Portanto, a maternidade de Maria é verdadeiramente e plenamente humana. E na expressão Deus enviou o seu Filho nascido de Maria, encontra-se então resumida a verdade fundamental sobre Jesus, como pessoa divina, Deus, que assumiu completamente a nossa natureza humana, porque ele nasceu como nós, nasceu de uma mulher, gerado por uma mulher, assumiu a carne de Maria, e por isso nasceu de Maria, e ele, sendo filho de Deus, é gerado por Deus ao mesmo tempo, e é filho de uma mulher, Maria, portanto, ele provém dela, e por isso Jesus é de Deus e é de Maria. Vejam, meus irmãos, parece que isso é muito simples, mas isso foi inclusive um concílio, porque na verdade negar a maternidade divina de Maria
negar que Jesus nasceu de Maria e que ele assume a humanidade de Maria, seria negar a natureza humana na pessoa de Jesus. Portanto, Jesus é de Deus e é de Maria, verdadeiramente Deus, e por Maria, verdadeiramente homem. É por ela que ele se torna verdadeiramente homem. É por ela que ele se torna em tudo igual a nós, menos no pecado. E por isso ela foi preservada de todo o pecado. Por isso a mãe de Jesus não só pode, como deve ser chamada de mãe de Deus. Queiram ou não queiram chamá-la assim, mas não chamar Maria de mãe de Deus é negar a humanidade de Jesus. Não chamar Maria de mãe de Deus é negar que Jesus é verdadeiramente homem. Portanto, Jesus, nascido de Maria, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ao celebrarmos hoje então essa vigília também desta solenidade da Mãe de Deus, que encerra a oitava de Natal, nós queremos também invocá-la, invocar a sua poderosa intercessão e podermos também cultivar em nós os mesmos sentimentos de Maria, aquela que manteve o olhar fixo em Jesus, aquela que procurou meditar no seu coração tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou. Se nós iniciarmos o ano com esses mesmos sentimentos, certamente o ano será novo, certamente nós poderemos dizer com efeito de causa: sim, feliz ano novo. O ano é novo porque eu também me tornei novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Amém.